Boa noite, irmãos. Que a paz esteja com todos. Amém. Vamos iniciar esse culto de adoração ao nosso grande Senhor Jesus Cristo, para que Ele possa nos fortalecer nesse momento de adversidade que estamos passando. Que Ele venha nos indicar o caminho, que o Espírito Santo de Deus permaneça conosco para nos guiar, para nos fortalecer, porque lá na frente iremos ser vencedores. E juntamente a Ele irá nos fortalecer e iremos vencer essa batalha. Vamos louvar ao nosso grande Senhor Jesus. Yeshua, Yeshua, vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou tua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 vem saltando sobre os montes de Jerusalém. Sou sua noiva apaixonada, te esperando para dançar. Yeshua, 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 Yeshua. Glória a Deus, Senhor. Glória a Deus, aleluia. Feche os seus olhos aí onde você está. Boa noite, povo de Deus. Paz seja convosco, que a paz esteja na sua casa. Aproveite que você chamou a presença de Jesus Cristo. Yeshua quer dizer Jesus. Jesus vem saltando, Jesus, ele anda no meio dos 7 castiçais. Jesus é o Senhor. Feche seus olhos aí onde você está. Preste o seu louvor, a sua adoração ao Deus Todo-Poderoso neste momento. Nós estamos aqui para tributar a Ele toda a glória que é devida ao nome dEle. E nós vamos cultuar ao Deus único, ao Deus soberano, ao Deus tremendo. Senhor Deus, nosso Pai, diante da Tua presença, nós estamos nesta noite, neste primeiro dia da semana, Senhor, concluindo, Senhor, diante de Ti, meu Pai, recebendo, Senhor, uma semana nova, poderosa, abençoada, que o Senhor já chegou na nossa segunda-feira, que o Senhor já chegou na nossa frente. É a última semana, Senhor, do mês de julho, e nós podemos dizer ao Senhor Ebenezer, até aqui nos ajudou o Senhor, até aqui nos fortaleceu, nos ajudou, nos amparou, o nosso Deus soberano. Por isso, diante
diante da tua presença, Senhor. Nós queremos prestar a honra diante do Senhor. Nós queremos dizer que tu és o único Deus digno de ser louvado, que o Senhor é o único Deus digno de ser adorado. Nós queremos dizer, Senhor, que tudo é para o Senhor, tudo é para ti, Senhor. Tudo é seu, Senhor, tudo te pertence, porque o Senhor criou todas as coisas. Senhor, muito obrigado por tudo que o Senhor faz, muito obrigado por tudo que o Senhor é, muito obrigado por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado, Senhor. Eu oro para que o Senhor, em nome de Jesus, visite esse meu irmão, essa minha irmã, esta família. Senhor, a igreja do Parque Ribeirão Preto, eles estão, Senhor, lá nos seus lares. Eles, Senhor, têm um encontro com o Senhor nos dias de culto. É um povo que tem se manifestado fiel à sua graça. Visita cada um deles. Aquele que está doente, levanta. Aquele que está prostrado, o Senhor da graça. Aquele que está entristecido, aquele que está saudoso, aquele que está com o coração partido, o Senhor agora coloca seu bálsamo, porque só o Senhor tem. Senhor, nesta terra nós teremos aflições, mas vamos ter coragem no nome do Senhor Jesus Cristo, porque nós já estamos vencendo. Eu oro para que o Senhor prepare o nosso coração para receber nesta noite a porção que o Senhor trouxe para nós. Senhor, a porção que o Senhor vai nos dar, vai nos direcionar nesta semana, vai mostrar para nós o norte, vai dar a direção, vai mostrar para nós como fazer, o que temos que fazer, como temos que orar. É o que nós pedimos ao Senhor no nome do Senhor Jesus Cristo, e nós agradecemos o Senhor, porque o Senhor é bom o tempo todo, no nome de Jesus. Você aí na sua casa, digam amém, digam graças a Deus. Deus é bom o tempo todo. Você fica à vontade aí na sua casa. Eu vou trazer um texto da palavra de Deus, que está no livro de 2 Samuel. E o tema que eu vou dar esta semana, para encerrar esta semana, nós estivemos falando, né, na quarta-feira estamos com o propósito das águas purificadoras. Você não se esquece, na quarta-feira prepara a sua água, para quando nós iniciarmos aqui, vai ser a segunda semana do propósito das águas purificadoras, né? E se você... Eu já recebi alguns testemunhos. Se você tem, vai daí postando para nós, né? Porque isso vai gerando fé no coração das outras pessoas. E na sexta-feira nós falamos sobre intercessão, uma oração urgente. E eu quero concluir esta semana dentro desse propósito. Intercessão, um posicionamento de amor. Porque se você não ama, você não intercede. E quem que você vai amar? Amar. Só isso. Amar igual Jesus. Amou Judas, amou Pedro, amou a pecadora, amou a prostituta, amou o leproso, amou o cego. Amar. Só isso. Simples assim. Se você não tem um coração inclinado para amar, você não pode ser intercessor, porque você não vai dar conta de ser intercessor. Porque você só pode interceder para quem você ama. Se você não ama, você intercede o quê? Vai orar com o coração magoado, vai orar com ódio, não vai adiantar nada, só vai ficar naquela falação e não vai virar nada. Então o tema desta noite, né, para nós, é o norte, para dirigir, para dar um posicionamento para nós, está no livro de 2 Samuel, o capítulo é o 21. E o tema é intercessão, um posicionamento de amor. O que é posicionamento, queridos? É uma decisão. Você decide, por exemplo, você decide que vai interceder pela rua que você mora. Eu não sei onde é que você mora, mas eu moro na periferia, e a rua que eu moro é uma rua conturbada, é uma rua cheia de... Do lado da calçada que eu moro, não. Mas do lado oposto é cheio de bares, é cheio de gentarada, falando o dia inteiro, comendo o dia inteiro, bebendo o dia inteiro, falando bobagem o dia inteiro. Qual é o meu posicionamento em relação a isso? O meu posicionamento em relação a isso, já que eu quero manter uma mente abençoada, consagrada a Deus, eu não fico na parte da frente da minha casa, na parte da manhã, quando eles estão lá, naquela desocupação, naquela ociosidade, só conversando as coisas que o diabo gosta de conversar.
eu não fico. Porque se eu ficar na parte da frente da minha casa, eu vou ouvir e eu não quero ouvir. Eu não preciso ouvir. Então, eu não vou sair lá fora, eu não vou brigar, eu não vou discutir, eu não tenho que falar nada. Eu vou ficar na parte da minha casa, vou colocar mensagem poderosa, vou colocar a minha mente da palavra de Deus, porque eu não quero ser contaminada com essas coisas. Esse é um posicionamento, né? É um posicionamento. Eu poderia ter outro, como por exemplo, ficar reclamando, ir lá e falar. Eu não quero falar nada. O meu pai já está vendo, o meu pai já sabe, a posição é minha, eu é que decido, né? Então, posição é aquilo que você decide fazer, aquilo que você decide ter, é aquilo que você, para onde você quer ir, é um posicionamento. Então, eu não posso ter um posicionamento agora e daqui a pouco eu estar aqui toda, né? Não, então eu tenho que decidir. Então, posicionamento na intercessão. Eu decidi que eu vou interceder pela minha rua. Então, às vezes, nós começamos a interceder e as coisas ficam muito tumultuadas, né? Aí você, e a nossa tendência é fazer o quê? Eu estou orando, mas não estou vendo nada. Pode parar de orar, então. Porque se for para você orar, para olhar a circunstância, você não tem que orar. Você tem que interceder e olhar para o seu Deus, que não é surdo. Ele está escutando, ele está vendo e ele vai tomar uma atitude. Porque é desse jeito. Então, o texto está no livro de Samuel, o capítulo é o 21. Glória a Deus. O capítulo é o 21. E eu vou falar de uma intercessão não muito comum, aliás, nada comum. Mas esse posicionamento desta pessoa, ele é tão contundente, tão firme, que não tem nada semelhante. Essa pessoa, esse personagem, dentro dessa posição, é a única na Bíblia, viu? Não tem outra. E nós vamos aprender nesta noite. Porque a terra, queridos, está necessitando que as pessoas se levantem num posicionamento de amor. O amor, ele deve ser altruísta. O que é altruísta? É um amor sem interesse. Eu faço algo para você e eu não espero que você faça nada por mim. Eu faço porque eu quero fazer, porque eu desejo fazer e eu vou fazer e pronto, acabou. Então o intercessor, ele precisa ter um amor altruísta. Ele precisa ter, porque se ele não tiver um amor altruísta, ele não vai, né? Eu preciso ver, você não precisa de ver nada, você só precisa fazer. Então o texto está no capítulo 21, a partir do versículo 8. Eu vou dar a introdução aqui. Esse texto vem falar de uma família de príncipes, uma família de reis. E Saul, ele era rei, né? Foi rei. E ele fez um tratado com um povo da terra. Só que lá no futuro ele quebrou o tratado. E ele acabou matando pessoas, líderes desta nação, da qual ele tinha feito esse tratado. Mas Saul morreu. E o filho dele morreu. E pronto. Aí veio Davi. Davi começou a reinar. Só que Davi não fazia parte daquele tratado de morte. Só que quando Davi assumiu o reinado, ele trouxe para ele esta situação. E aí esses gibeonitas procuraram Davi para falar. Saul fez um acordo e quebrou. O acordo era ele não nos matar. E ele nos matou sem direito de defesa. E por causa disso, a terra de vocês está amaldiçoada. Já fazia 3 anos que não chovia naquelas terras. E por causa de vocês, a terra está amaldiçoada. Porque vocês quebraram um trato. Viu como que é ruim?
quando o seu legado, você vai distribuindo legados com quebras de aliança, com desonestidade, talvez você não esteja aqui quando o seu filho for colher. Talvez você não esteja aqui quando o seu neto for colher. Mas se você semeou, alguém vai colher e vai ser da sua família. Se eu semeei, vai ser da minha família. Aquele que semeou vai ter que colher, não é? E aí Davi, ele disse, o que é que eu tenho que fazer então? Olha só, Saul fez um acordo com um povo estrangeiro que enforcava pessoas para o Deus deles. Eles sacrificavam pessoas para agradar os deuses dele. Saul fez um acordo com esse povo. Quando Davi assumiu o reinado dele, esse povo foi atrás. Agora vocês têm que cumprir. E aí Davi perguntou para eles, o que vocês querem que eu faça para que isso acabe? Eu quero 7 príncipes. Eu quero 7 príncipes que eu vou subir no monte e vou enforcá-los lá. E aí a maldição da terra vai acabar, porque eu terei vingado. E aí, irmãos, quando a coisa começa errado, viu? É muito difícil consertar. Eu nem vou fazer conjectura, porque aqui não cabe. Mas Davi fez o quê? Está feito. Aí, ele deu os príncipes. Mas os gibeonitas não queria que fosse da linhagem de Davi. Queria que fosse descendentes de Saul. Olha só. Então, o que aconteceu aqui? A partir do versículo 8. Mas o rei mandou buscar Armonai, Mefibosete, os 2 filhos de Rispa, a filha de Aiá, que tinha dado a Saul. Com eles também 5 filhos de Merabe, filha de Saul, que tinha dado a Barzala e Meolá. E os entregou aos gibeonitas, que os executaram no monte perante o Senhor. Os 7 foram mortos ao mesmo tempo, nos primeiros dias da colheita de cevada. Olha só, 2 filhos de Rispa, que era mulher de Saul, príncipe, e 5 filhos da filha de Saul, reunindo 7 príncipes, 7 homens, 7 rapazes, 7 jovens, novos. Que coisa, né, gente? E aí, aqueles gibeonitas foi lá no monte, e aí mataram eles lá, enforcado. E na tradição, a Bíblia diz que os mortos não poderiam chegar à tarde no lugar. Eles tinham que ser sepultados antes da noite. A mãe de 2 dos príncipes soube que os filhos dela estavam lá para ser sepultado. Eles estavam lá mortos para ser sepultado. Olha, o que ela fez? Ela se posicionou. Ela se posicionou e ela foi lá. E é aqui que começa a minha palavra. Aqui que começa a minha intercessão. O projeto de intercessão. A fala sobre posicionamento de intercessão. Então grave aí o nome da intercessora. Rispa. Esposa. Mãe. Esposa de rei. Viúva. Mãe. Mãe de 2 príncipes. E era praticamente tia, né? De mais 5. Mas o que ela tinha a ver com os outros 5? Não tinha nada a ver. Aí começa a intercessão de amor. Pastora, mas eu achava que intercessão era só oração. E é. E oração é o quê? Quando você vai interceder a Deus por uma pessoa, você vai pedir o quê? Livramento, proteção, ajuda, direção, sabedoria, conhecimento, né? Você vai pedir que o Senhor guarde, que o Senhor livra do mal.
essa mulher, essa esposa, essa viúva, esta mãe, quando ela soube que os filhos dela tinham sido mortos, tinham sido enforcados, e eles estavam lá em cima do monte, e eles iam ser enterrados numa vala qualquer, como pessoas qualquer, aquela mulher se posicionou numa intercessão contundente, alucinante, numa intercessão como nunca se ouve na Bíblia até aqui de uma mãe. Aquela mulher, ela colocou dentro dela: eu sou mãe de 2 príncipes, e eu não vou permitir que os meus filhos, que não ficou devendo nada para ninguém, e que foi morto injustamente, seja enterrado como uma pessoa comum, numa vala comum. Não, eu vou fazer tudo que for possível eu fazer para que eles sejam enterrados como príncipe. Você vai pensar assim: ai, mas já morreu mesmo, mas já acabou mesmo. Mas eu vou dizer para você que toda a Bíblia nos ensina a ter respeito com os ossos dos nossos mortos. Viu? Hoje nós vemos a terra, invade o cemitério, rouba o sepulcro e faz as coisas, porque eles perderam o senso da moral, o senso da dignidade. Porque se você lê na Bíblia, nem José, com os ossos dele, ficou sepultado no Egito. Porque quando o povo saiu do Egito, levou os ossos de José também. Então isso não é lei humana, não. Isso já está escrito na Bíblia. Isso é Deus que já estava ensinando. Agora, queridos, presta atenção. Por que eu digo que é uma atitude de amor? Imagine o coração daquela mãe. Imagine. Aqueles rapazes, eles foram tirados de dentro de casa, eles não estavam doentes. Eles não eram bandidos, eles não eram malfeitor, eles não tinham feito nada de errado. Eles foram levados e foram deixados por um período até chegar o dia que aquele... Você já pensou, pensa aí comigo, como estava o coração daqueles rapazes? Eles presos por algo que eles não tinham feito? Como eles estavam lá? Talvez cada passo que eles ouvissem lá em volta de onde eles estavam, é agora que eles vão nos enforcar, é agora. Olha, atenção, olha que coisa mais triste. E quando eu leio esse texto, o meu coração dispara, porque você se coloca dentro da história, você se coloca dentro da atitude, aí você pensa o que a mãe sentiu, você pensa o que aqueles jovens sentiram naquele momento. Não tinha nada, eles estavam pagando por algo que eles não fizeram. E aquela mãe, né, não tinha nada que ela podia fazer. A outra mãe nem chegou perto, viu? A Merabe, os 5 príncipes dela, filho dela, entregou para a morte, ela deixou lá, enterra do jeito que vocês quiserem, não quero nem saber. Viu como que é o posicionamento? Existe amor e existe amor. E eu estou falando de amor. Eu não estou falando de possessão. Eu não estou falando de mãe tonta, que trabalha que nem uma camela, para dar tudo para filho rebelde, que não ensina, que não discipula, que não explica, que não ensina Jesus. Não estou falando disso. Eu estou falando de amor, que se for preciso pega a vara, desce no lombo do sujeito, põe para trabalhar, dá responsabilidade, ensina, exige e manda, para que quando você não estiver por perto, eles saibam viver como homem, como mulher, como gente de bem, sem dar trabalho para a sociedade, sem dar trabalho para eles mesmos. É disso que eu estou falando, porque amor que passa a mão na cabeça do erro, não é amor. Viu? Amor que estraga, amor que deixa os povos tudo rebelde, umas crianças pirracentas, não, isso não é amor. Isso não é amor. E eu estou falando de posicionamento de amor. Olha só, pensa no amor de Deus para com a sua vida. Deus te amou tanto, me amou tanto, que mesmo que o filho dele disse para ele: afasta de mim esse cálice, eu não quero morrer por esse povo, eu não vou morrer por essa gente, eles não são dignos de amor. O Senhor não dirigiu mais a palavra, ele ficou quieto.
porque a palavra dele já tinha sido dada. Jesus Cristo pediu por 3 vezes para que Deus afastasse dele o cálice. Mas Deus não afastou. Isso é amor. O Senhor já tinha decidido que Ele nos amava e que o Filho dele ia dar a vida por nós e acabou. Olha que coisa. Você não sente isso, queridos? Eu sigo ao Senhor Jesus Cristo desde a minha infância. Nunca passou pela minha cabeça de desviar. Nunca passou de afastar. Nunca nada. E a cada dia tem horas que eu me pego chorando sozinha para dizer: como o Senhor, um Deus tão grande, pode amar pessoas como eu, que não tem nada para te oferecer, não tem nada para te dar, não sabe fazer nada, não aprendeu a fazer nada e depende do Senhor. Como? Que amor é esse? Que amor que levanta, que sustenta, que apara, que limpa, que suporta a nossa podridão e não nos abandona. É só esse Deus. E eu fico cada vez mais apaixonada por esse Deus. E o meu posicionamento com esse Deus é: eu vou com o Senhor para toda a eternidade. Quando tudo acabar aqui na terra, vamos continuar junto aí em cima. Eu não separo do Senhor por nada. Pode tudo acabar, eu posso ficar sozinha, pode tudo falir. O Senhor vai ser sempre a minha prioridade. E como Deus não prejudica ninguém, então eu consigo servir a Ele, servir a minha casa, servir a família, servir os irmãos, ainda sobra tempo para fazer crochê. Coisa boa, né, gente? Isso é Deus. Eu quero dizer para você que aquela Merabe, a mãe dos outros 5 príncipes, não ligou não. Deixou eles lá em cima do monte. Deixou lá. Mas Rispa não. Rispa, além de ter ficado para cuidar dos 2 príncipes dela, ainda cuidou dos 5 da outra pessoa. Olha que amor que aquela mulher tinha no coração. Porque quando você tem amor, não é uma gotinha. Quando você tem o seu coração de amor, você consegue derramar amor sobre tudo. Você não é assim: eu gosto desse e odeio aquele, eu gosto daquele e não gosto daquele outro. Se você é capaz de dividir para quem você gosta, você não gosta de ninguém, nem de você mesmo. É um infeliz e vai sofrer muito na vida. E a Bíblia diz: se você tem dificuldade para amar, você deve pedir para Deus que te dê o dom do amor. Viu? Porque amar é dom de Deus. Você não nasce com aquele amor, não. Você pode gostar, mas o gostar não te leva até o fim, não, viu? Porque assim, nós temos muitas coisas que a gente gosta e não gosta, né? E o que você não gosta, você não faz. Amar não. Amar vai até o fim. A Bíblia diz aqui, a intercessão de Rispa como foi? Pastora, mas os meninos já tinham morrido, já. Pastora, eles tinham sido enforcados, foi. Mas ela intercedeu o quê? Vou mostrar para você o que ela fez. Qual que era o posicionamento dela? Eles serão enterrados como príncipe. Só que ela não podia fazer isso. Ela era viúva do rei que tinha sido morto e o povo não gostava dele. Ela não tinha apoio. Ela não podia pegar os 2 filhos dela e enterrar no sepulcro dos reis. Não podia. Então, o que essa mulher fez? Está escrito aí. Olha aí. O que ela fez? Versículo 10. Então Rispa, filha de Aiá, pegou um pano de saco e o estendeu para si sobre uma rocha, desde o início da colheita até o cair das chuvas do céu, sobre o corpo. Ela não deixou que as aves de rapina tocassem seus filhos nem de dia, e nem os animais selvagens de noite. Essa foi a intercessão de Rispa. Como é a intercessão de Rispa? Os defuntos estão aqui, os 7. Ela não ia fazer só para os dela, porque quem ama não faz assim. Ela abraçou a causa para ela dos 7. A Bíblia diz que ela estendeu um pano para servir como uma proteção, para ela se abrigar do sol. E ela ficou ali. O início da colheita se dava no finalzinho de abril, comecinho de maio. Eles tinham que colher e a colheita ia até outubro.
Porque no final de outubro, começo de novembro, começava a chuva. Aí acabava a colheita. E a terra não estava recebendo chuva já fazia 3 anos. E eles começaram a colher. E Rispa ficou. Talvez Deus tenha mandado a chuva antes, mas ela não deve ter ficado por menos de 60 dias ali. Sabe fazendo o quê? Pegando um pano e banando. Urubu não senta aqui não. As aves não vêm cutucar aqui não. Por quê? Porque aqueles corpos começou a deteriorar, começou a apodrecer, e isso era muito natural, de as aves de rapina vir, os urubus vir, as outras aves vir para comer aquela carne. Mas qual era a intercessão dela? Aqui não toca, nos meus filhos você não toca, eles estão mortos, mas eu vou proteger os ossos, eles vão para os sepulcros dos reis, sim, porque tem uma mãe que ama, e ela ficou lá banando aquelas aves durante o dia inteiro. Imagine, 7 corpos alinhados, e ela lá banando, para que as aves não viessem, para que os bichos não comessem, e durante a noite também, viu? Durante a noite seria um lobo do mato, seria o leão, seria, sei lá, os bichos que ficam aí caçando de noite. E lógico, o cheiro da carne ia atrair os bichos. Ela ficou de dia e de noite, banando de um lado para o outro, suportando o mau cheiro da carne do seu filho apodrecendo, mas com um posicionamento. Eu tenho um propósito, e o propósito é: os meus filhos serão enterrados como príncipe. Eu não sei se você está entendendo, mas eu quero que você nesta noite abra a sua mente, para que você comece a interceder pela sua família, interceder pelo seu lar, interceder pelos seus filhos, para que você possa se posicionar, para que as aves de rapina não toquem nos seus filhos, para que as bestas feras do campo não toquem nos seus filhos. Quem são as aves de rapina hoje? A ave tem bico, a ave tem unha. E aí, se você começar a pensar, você vai ver quando esses filhos começam a se misturar com as drogas, começam a se misturar nessa vida de álcool, nessa vida de droga injetável, nessa vida de prostituição, esses namoros ilícitos, esse tal de dormir na casa de namorada, esse tal de primeiro juntar para depois casar, isso vai tudo trazendo maldição, e nós vamos deixando o acúmulo, nós vamos deixando acontecer. As bestas feras do campo levam os nossos filhos para dormir fora, levam os nossos filhos para a balada, e algumas mães recebem no caixão. É assim ou não? Hein? Quantos filhos que saíram para uma noite, para divertimento, e as mães até acham que eles têm que se divertir, né? Tem. E no outro dia você recebe o quê? Hein? Porque onde eles estavam tinha maldade. São as bestas feras, os terrores noturnos, aquilo que mata. As mães, nós, mulheres de Deus, a Bíblia diz que nós temos que ensinar os nossos filhos. Os pais precisam ensinar os filhos. Quando que eu começo a ensinar os filhos? Desde o ventre. Porque o seu filho no seu ventre escuta. O seu filho no seu ventre ouve. O que você fala para ele, ele ouve. Gera sentimento nele. Quando ele sai de dentro de você, ele sai com os sentimentos que você criou dentro deles. Então, queridos, presta atenção. Essa é uma intercessão contundente. Que mãe, né? Nós hoje jamais faríamos isso. Por quê? É como se, fazer por quê? Qual era o motivo pelo qual Rispa fez isso? Que vantagem que ela ia ter? Ela ia ter os filhos de volta? Não. Ela estava em cima de um propósito. Ela estava em cima de um posicionamento. Eu sou viúva de rei. Os meus filhos são príncipe. Como é que eles podem ser jogados em qualquer lugar? Viu? Posicionamento de amor.
uma das maiores intercessões da Bíblia, da qual eu sou apaixonada, é esse texto. Sabe por quê, irmãos? Eu vejo o altruísmo desta mulher. Ela estava fazendo algo que não ia ter retorno de nada. De nada. Porque jamais ela iria conversar com os filhos dela novamente. Jamais ela iria pegar no braço novamente. Eu vejo naquela mulher a disposição de continuar o amor materno. Eu vejo a disposição dela brigar por um espaço que gerou na vida dela, que os filhos dela tinham direito. Eu vejo uma mulher forte. Eu vejo uma mulher decidida. Eu vejo uma mulher corajosa, sem medo. Ela podia ficar ali, pensando em todas as coisas erradas que Saul tinha feito. É sua culpa, se você não tivesse sido um rei. Não, Saul morreu, eu não quero saber da vida dele, problema dele. Os meus problemas aqui são os meus filhos. E os filhos dos outros também, porque ela pegou para ela. Toda intercessão tem resposta, queridos. Viu? Toda intercessão tem resposta. Eu penso na minha ignorância total. Se cada um de nós colocássemos nos nossos lugares para fazer aquilo que nós temos que fazer, essa terra não estaria do jeito que ela está. Se cada mãe cuidasse do seu filho do jeito que ela tinha que cuidar, cada pai cuidasse do seu filho, cada esposo cuidasse da sua esposa, cada esposa cuidasse do seu marido, cada um fizesse a sua parte, a gente não precisava disso, de viver dessa maneira, que essa terra superlotada, que essa pobreza extrema, que essa falta de tudo que nós passamos aqui nessa terra, e mesmo nós que conhecemos a palavra, hoje é bem mais fácil eu resolver os problemas do meu jeito do que do jeito da palavra. Se levante como intercessor nesta noite. Pegue a palavra de Deus e não permita que as aves de rapina cheguem na sua casa. Enquanto ainda é tempo, porque depois que tudo estraga não tem jeito. Não espere estragar. Olha a palavra, ela está diante de você, na tua boca e no teu coração. Libere a palavra, povo de Deus. Fale a palavra, grite a palavra, cante a palavra, chame a palavra. Chame a palavra. Ganhe tempo, em vez de você chegar na porta do quarto do seu filho e ficar lá disparando que nem uma metralhadora, uma porção de coisa todo dia falando a mesma coisa. Fale a palavra de Deus. Fale a palavra de Deus. Todo dia você abre a sua boca para dizer: você é um preguiçoso, eu mandei você fazer, você não quer fazer, deixa de porquice, erarará. Para de falar bobagem. Fale a palavra de Deus. Fale com seu filho. Chega na porta dele e vai achar que você ficou louca, mas não dá nada não. É melhor ficar louca lendo a Bíblia do que ficar louca gritando bobeira. Chega lá na porta do quarto do seu filho, os filhos é a herança do Senhor, o fruto que Ele dá para mim, e começa a abençoar. Ele vai dizer: o que é isso? Eu estou dizendo que você é herança de Deus. E se você é herança de Deus, você não vai se perder nessa terra, porque quem te fez vai cuidar de você. Ele vai levar um sustão, ele vai querer até ir trabalhar, não vai nem querer ficar perto de você, porque vai achar que você ficou louca. Mas aí é até bom, porque daí vai correndo, acelerado, trabalhar, e vai trabalhar, porque o homem tem que trabalhar mesmo. Porque se não trabalha, dá trabalho. Não é assim? Mas aí a gente fala, e a gente fala de novo, e a gente vai colocando adjetivos, a gente vai entristecendo as pessoas. Irmãos, fale a palavra de Deus na sua casa. Recite a palavra de Deus na sua casa. Cante a palavra de Deus na sua casa. Não fica cochichando, resmungando que nem benzedeira, não. Fale. Profetiza, abre a boca, abre a Bíblia e fala. A Bíblia diz que você tem que falar com os seus filhos. Como você tem que falar? Quando você tem que falar? A palavra de Deus diz que você tem que falar com os seus filhos sentado no caminho. Você tem que falar com os seus filhos andando. Quando você levanta, quando você deita, onde você vai, você tem que falar. Fale com seus filhos, mas é melhor dar o celular, né? É melhor dar o celular. É melhor as polianas da vida falar.
É melhor as novelas falar, as mentiras falar. É melhor os seus filhos serem encantados. É melhor os seus filhos serem enfeitiçados com as câmaras pintadas do que você abrir a sua boca e mostrar para o seu filho aquilo que você tem de melhor. E aí, agora, muito de nós está sofrendo, não é? Porque a gente não está mais compartilhando o filho com a professora, com a diretora, com a babá da escola, não está. Agora é tu mesmo. E você já está por aqui, ó. Porque você teve. Filho tem que ser planejado, amado, desejado e esperado. E tem que ter um lugar certo para ter ele. Se você não tem nada disso, não tenha. Agora que você tem que cuidar. Porque não tem jeito de socar dentro da barriga de novo. Seja uma intercessora do seu filho. Ele nasceu, já começa a interceder pela faculdade dele. Que é isso, pai? Não, comece a interceder pela esposa que Deus vai dar para ele. Comece a interceder pelo esposo. Se você tem um casamento horroroso, peça para Deus livrar o teu filho de um casamento como o seu. Isso é dever seu, viu? Então, quando o Rispa se posicionou desta maneira, tocando, olha, abril, maio, junho, julho, agosto. Eu penso que Deus enviou chuva antes de outubro. Mas não foi logo ali, não. Eu penso que ela deve ter ficado lá uns 60 dias, para lá e para cá, noite e dia, noite e dia, noite e dia. Porque ela tinha um propósito e ela se posicionou. Mas ave de rapina não tocou nos filhos dela, não. Besta fera não comeu os filhos dela, não, nem os filhos da outra. E sabe o que foi que aconteceu? O que está escrito na Bíblia. Quando Davi ouviu que essa mulher estava fazendo isso, ele disse, o que ela está fazendo? Ela está lá, não permitindo já meses, não permitindo que os ossos que ficaram dos filhos dela sejam devorados pelos... Sabe o que Davi fez? Davi fez a comitiva, vai lá, pega todos os 7 corpos, pega o de Saul também, pega o de Jonatã também, e vai sepultar no campo dos príncipes. Ou aquela mulher venceu. Por que ela venceu? Porque o propósito dela, o alvo dela, ela alcançou. Queridos, eu fico pensando aqui. Rispa não tinha amigas, né? Então, a gente vai divagando na Bíblia, né? Se ela tivesse amiga, como você tem hoje, ela ia pegar as outras mulheres, fazer uma comitiva, ia lá para o rei fazer um panelaço, um apitaço, um gritaço, um trecaço, sei lá, alguma coisa lá na porta do palácio. Mas Rispa não tinha, não. Ela não tinha porque o marido dela não tinha uma boa reputação. Então as pessoas não gostavam dele. E porque não gostava dele, também não gostava dela. Rispa era uma intercessora solitária. Mas quem tem propósito não precisa de ajudante. Basta o propósito. E para quem você está com o propósito? E o propósito de Rispa era, eles vão ser sepultados como príncipe. Quando Davi soube disso, Davi mandou ir lá e sepultar os mortos daquela mulher. Eu penso que o cortejo, a Bíblia diz que Davi chorou. Chorou muito por aqueles príncipes. Eu penso que quando saiu aquele cortejo e eles arrumando os ossos lá e como devia ser como príncipe, aquela mulher com o coração lavado, com a alma lavada, com a ausência dos filhos, mas cumpriu o propósito, era de mãe até o fim. Não é? É uma coisa tão boa quando você persevera dentro de um chamado, dentro de um propósito, e quando chega lá na frente você vê aquilo concluído, é algo tão bom. É algo tão bom quando você tira de dentro de casa o seu filho, né? E faz o casamento dele e ele vai para a casa dele. É algo tão bom quando isso acontece do jeito certo. É algo tão gratificante quando os filhos saem da porta. Quando a minha filha foi casar, ela é meia esquentadinha, né? E ela tinha arrumado lugar para se preparar e lugar para tudo. E eu cheguei para ela e disse, olha,
Por enquanto você ainda está dentro de casa. E quem manda na sua vida sou eu. E filha minha, sai de dentro de casa vestida de noiva. Então você vai se arrumar aqui, vai se trocar aqui e vai sair daqui para ir para a igreja para casar. Não gostou muito lá, fez as caras e boca, mas eu não tenho hábito de ficar repetindo a mesma coisa. Eu falo só uma vez só e pronto, acabou. Eu não tenho paciência para falar, porque eu não sei falar. Eu sou uma pessoa grossa. Gente grossa não sabe falar. Então, por não saber falar, você só fala uma vez, que é para não dar lado para a carne, né? Aí, ela se vestiu em casa, ela saiu de dentro de casa, missão cumprida. Missão cumprida. Eu consegui. Eu criei para isso. Eu me envolvi para isso. Eu comprei o vestido de noiva. Eu fiquei investindo durante um ano. Eu preparei a festa, que é tudo que a mãe da noiva tem que fazer. Não é? Debaixo de intercessão, debaixo de oração. Foi fácil? Não foi não, queridos. Nada é fácil. Sabe por que nada é fácil? Porque tudo tem um peso, tudo tem um custo, tudo tem um tempo e tudo tem um propósito. Isso é um propósito. Propósito de se viver bem aqui na terra. Um propósito de ver a sua família abençoada. Um propósito de você chegar até o fim. Um propósito de ver o seu filho entrando na faculdade. Um propósito de ver o seu filho sendo um homem de família. Um bom pai de família. Uma boa mãe de filhos. Um propósito de ser um bom profissional. Um propósito. Leia a palavra de Deus na sua casa. Seja a intercessora da sua família. Tenha na sua vida um projeto de amor. Uma atitude de amor. Intercessão não é pegar aqui e quando vem a dificuldade, não. Intercessão você pega aqui e vai até o fim, viu? Eu intercedi 23 anos para Deus salvar o meu esposo. Não parei um dia de nada, não fiquei infeliz ou fiquei triste nada. 23 anos, Deus salvou, salvou. Nossa, mas demorou, né? Foi o tempo que Deus determinou. Não demorou nada porque serviu para mim. Porque nesses 23 anos eu cresci, eu me aprimorei, eu construí igreja, eu estudei, eu viajei, eu ajudei. Nesses 23 anos Deus derramou tanto na minha vida, o tanto que eu estava derramando na vida dele. Olha que coisa. E ainda continuo recebendo aquilo que eu semeei em oração e em intercessão. E sempre, queridos, a nossa meta, se você perseverar na palavra, sem murmuração, sem questionamento, você vai vencer. Amém? Que Deus abençoe a sua casa. Que você seja uma rispa da sua geração. Que você seja uma rispa e o que você vai usar para enxotar as aves de rapina é a palavra de Deus hoje. E não importa o tempo que leve, Deus sempre vai responder a sua intercessão. Os seus filhos não vão se perder, a menos que você abra mão deles. Porque coloque-os na presença de Deus. Sabe, queridos, alguns jovens, alguns adolescentes, quando chegaram na idade de 13, 14 anos, eles vieram falar comigo que queriam se batizar. E os pais não deixaram. Eles não estão preparados. E sabe onde é que eles estão hoje? Alguns mortos. Outros numa vida inadequada. Mas todos aqueles filhos que as mães disseram que eles não estavam preparados, Satanás os pegou. Agora, você intercede pelo seu filho, e quando o seu filho decide nascer de novo para sepultar uma herança maligna, uma herança ruim, você não deixa ele nascer de novo. Você não deixa o nome dele ser escrito no livro da vida. Você não deixa o nome dele ser coberto com o sangue de Jesus Cristo, para que Jesus tenha compromisso com ele. Você não deixa, porque ele não está preparado. Agora, a gente não se batiza porque está preparado, a gente se batiza para ser salvo. E ninguém está preparado para ser salvo, a não ser através do batismo. E depois que o seu filho se batizar, 50% é problema seu, e os outros 50% é do Senhor Jesus Cristo. E sabe quem é que vai ganhar? Jesus. E ninguém
que Deus entregou para Jesus Cristo vai se perder. Então, mãe, seja uma discipuladora do seu filho. Ele fez 10 anos, começa a discipular, começa a gerar dentro do coração do seu filho o amor por Deus. Essa geração de hoje não ama Jesus Cristo. Esses filhos de hoje, 9, 10 anos, não ama, porque as mães incutem dentro deles os biquinhos, as carinhas, as posezinhas, a roupa curta, o short curto, e a cara de não sei de quem, que parece não sei o que. Você está levando os seus filhos para a morte. E depois você vai chorar. E depois a oração não vai dar jeito. Sabe por quê? Porque você não teve cautela. Você não foi uma intercessora do bem. Você não foi uma intercessora. Você foi uma ajudadora para jogar o seu filho nas garras da ave de rapina e na boca das bestas feras do campo. Presta atenção, viu, mãe? Presta atenção. Presta atenção, porque nós só temos uma vida. E se você estragar essa vida, ela está estragada para sempre. Não tem coisa melhor na nossa vida do que ter Jesus Cristo desde a mocidade. Eu cresci dentro da casa do Pai. O meu pastor orava para as crianças receber o Espírito Santo quase todos os cultos. Eu fui batizado no Espírito Santo, eu tinha 5 anos de idade. Fui batizada nas águas com 12, que naquele tempo só com 12 anos. Nunca me afastei da presença de Deus. Por quê? Porque eu tenho selo, porque eu tenho a marca, porque eu tenho o novo nascimento, porque eu sou herdeira, porque as cordas de amor de Deus me amarrou nele. E mesmo que eu quisesse me afastar, os braços do meu pai eram poderosos para me trazer para perto de novo. Agora as mães de hoje não querem, porque quer deixar livre, leve e solta. Pois deixa mesmo, que deve ter uma ave de rapina esperando pela sua filha, para proporcionar para ela um casamento infeliz. Deve ter uma besta fera do campo esperando pelo teu filho, para proporcionar para ele um casamento arruinado. Porque longe de Jesus Cristo é só desgraça. E nada mais. Portanto, a responsabilidade mãe, pai, é sua. De ter posicionamento. E não tem nada dessa. É outro tempo mesmo. Porque no meu tempo não tinha nem cadeia. A gente brincava de esconde na cadeia lá de Bauru, porque era vazio, não tinha nem preso lá. É outro tempo mesmo. Um tempo horrível. Um tempo ruim. Um tempo perverso. Um tempo mau. Um tempo de muitas pragas, de muita dor, de feminicídio, de matricídio. Olha, é um tempo de tudo. Eu nunca tinha ouvido dizer no meu tempo que um filho matou o pai e mãe. Mas hoje é normal. Esse é o tempo. E a gente não sabe o que espera os nossos netos. Mas que você possa nesta noite aprender com rispa. Eu quero abençoar a sua vida. Intercessão, um posicionamento de amor. E sabe o que é o legal da intercessão? Que ela pode ser secreta. Não preciso ficar orando alto para todo mundo escutar, não. É lá no meu cantinho, com a minha boca lá enfocada na parede, para ninguém escutar mesmo. É lá, só na palavra, só na palavra. Só na palavra de Deus. E eu vendo Deus agir. E o céu se mover. E a boca do leão fechar. E a fornalha desaquecer. E o Senhor quebrando as cadeias. E o povo não entendendo nada. E o meu pai fazendo. E eu continuando orando. É assim. Fecha os seus olhos diante de Deus. Se você estragou até aqui, para de estragar. Se você estragou seus filhos, não queira estragar os netos. Pelo amor de Deus. Não faça isso. Eu estou falando para pais, mas tem muitos filhos também que precisam se tornar um intercessor pelos seus pais. Para que seus pais sejam salvos, para que seus pais sejam libertos, para que seus pais sejam transformados. Faça isso, para que os seus pais também vão morar no céu com o Senhor Jesus Cristo. Feche os seus olhos aí na sua casa. Curve a sua cabeça. Queridos, nós temos muita responsabilidade na terra, viu? Deus entregou para você muita responsabilidade. Sabe? Casamento não é mandamento. E a gente decide casar. Por isso que é você que escolhe.
Seria bom até que se fosse seu pai e sua mãe que tivesse escolhido, porque lá atrás era. Mas agora não é. Então, faça dar certo. Se você não pode fazer dar certo por você, faça pelos teus filhos. Dê um lar para a sua família. Dê um lar pelos seus filhos. Forma um caráter dele. Você sabe que hora que teus filhos, eles começam a desvirtuar o caráter? A partir do 7º ano. Quando ele começa a entrar na escola e vê as crianças de outro jeito, outro tipo, outra conversa. Aí eles começam a ser influenciáveis. Mas se eles tiverem estrutura dentro de casa, eles nunca vão se perder. Quero abençoar a sua vida. Não desista do seu filho. Peça para Deus te dar um texto. Um dia desse eu conversei com uma pastora querida. A pastora está lá nos Estados Unidos, a pastora Claudete Mairins. Ela estava fazendo uma live, eu entrei lá e eu disse para ela: os bonequinhos que você fez, hoje, o meu filho mais velho já tem 41 anos, o outro vai fazer 39, e a outra eu nem sonhava de ter. E os bonequinhos que você fez, interagindo com a gente num ato profético para escrever o que nós queríamos que os nossos filhos fossem. Pastora, eu quero lhe dizer que os meus filhos não se perderam. E aquele bonequinho está dentro da minha Bíblia até hoje, escrito lá o que você mandou escrever. Ela ficou emocionada. Porque nós éramos ensinados assim. E eles eram todos pequenos. E num congresso de mulheres, escreve nesse bonequinho de papel que eles... Escreve o que você quer para os teus filhos. Coloque no meio da sua Bíblia e todos os dias ore sobre isso. Eu tenho eles até hoje, dentro da Bíblia. Da Bíblia que eu usava naquela época. Que eu nem uso ela em canto nenhum. Porque ela está tão velhinha que até de abrir ela parte. Mas os bonequinhos estão lá. E eu olho, Deus, o Senhor cumpriu, ainda fez melhor. Olha que coisa. Quantos anos faz? Mais de 35 anos. E o Senhor continua fazendo. É assim, isso é intercessão, queridos. Isso é intercessão. Escolha uma parte da Bíblia, escolha uma palavra da Bíblia e comece a orar aquela palavra para os teus filhos todo dia. Mas ore em voz alta, ore dentro do quarto deles, ore colocando a mão na cama deles, ore colocando a mão no travesseiro deles, ore colocando a mão na roupa deles, ore com eles colocando a mão na cabeça deles. Ore e determina, nenhuma ave de rapina vai te tocar, nenhuma besta fera do campo vai te machucar. Enquanto eu estiver de pé em cima dessa terra, eu sou sua intercessora. A gente não sabe até quando. Mas enquanto você estiver de pé, faça isso. Feche os seus olhos aí na sua casa, com a sua família. Talvez o seu filho não seja aquela maravilha, mas ele é seu filho. Talvez a sua mãe não seja aquela maravilha, seu pai não seja aquela maravilha, mas é sua mãe, seu pai. Talvez o seu casamento não seja aquela maravilha, mas você tem filhos. Que o Deus eterno possa te alcançar nesta noite. Querido Senhor, esta é a palavra. Todas as vezes que eu falo de Rispa, o meu coração, Senhor, acende. Senhor, uma chama. E o desejo de interceder aumenta de um jeito, Pai. E aí eu vou lembrando, vem vindo na minha mente o que é que eu tenho que levar em intercessão. Senhor, e eu vou continuar intercedendo. Enquanto eu estiver de pé, enquanto estiver um som, enquanto estiver força para raciocinar, para pensar, eu vou interceder, eu vou orar, não somente pelos meus, mas pelos filhos dos meus irmãos, pelas ovelhas que o Senhor me deu, pelo rebanho que o Senhor colocou nas minhas mãos, pelos meus vizinhos, pelos meus parentes, pelos meus amigos, e vou interceder até mesmo pelos meus inimigos. Senhor, deve ser o nosso posicionamento. Nos posicionar em amor, porque é dando que se recebe. Enquanto eu intercedo por alguém, alguém intercede por mim.
E é tão bom saber, Senhor, que tem pessoas orando por nós. É tão bom saber quando alguém diz: estou no monte, estou orando por você. Eu tenho jejuado por você. Eu acordei essa madrugada e estou orando por você. É tão bom saber que estamos sendo guardados pela oração dos santos, porque a oração do justo pode muito em seus efeitos. Senhor, esta geração vai dar certo. Os nossos filhos vão dar certo, os nossos adolescentes não vão se perder, os nossos juniores não vão se perder, as nossas crianças não vão se perder. Se as mães acordarem para a vida, se os pais acordarem para a vida, que as esposas se levantem para interceder pela salvação dos seus maridos, que os maridos se levantem para interceder pela salvação de suas esposas, que nós todos nos levantemos como um grande exército para interceder pela terra, interceder pelo povo, orar pelas pessoas e derramar amor, derramar perdão, derramar a graça, porque eu sei, Senhor, que é isso que o Senhor gosta. Eu sei que nenhuma palavra ficará perdida, a oração não voltará vazia. Eu sei que o Senhor fará aquilo que lhe apraz, porque o Senhor é Deus. Eu sei que o Senhor vai nos responder, porque aquele que pede recebe, aquele que busca encontra, aquele que bate a porta abre. Eu sei quem é o Deus que nós servimos, é o Todo-Poderoso, é o grande eu sou, é o Pai da eternidade, é o Príncipe da paz, é o Senhor das nações, é o Senhor dos exércitos, é o Ancião de dias, é a estrela da manhã, é o renovo, é a raiz de Davi, é o Senhor general dos exércitos. O Senhor é o grande eu sou, o Senhor é o poderoso. Hanarebaixo, Ei narai sorebas. Tu és tudo o que precisamos, Senhor. Só precisamos que abrir a nossa boca e continuar clamando e crendo que o Senhor fará, porque se o Senhor não fizer, ninguém mais fará, porque não tem poder debaixo deste céu, em cima desta terra, capaz de transformar o coração do homem, capaz de levantar um perdido, capaz de ressuscitar um morto. É só o Senhor, o nosso Deus, através de Jesus Cristo. Por isso nós vamos continuar a clamar, nós vamos continuar a suplicar, nós vamos continuar a interceder, porque nós vamos ter vitória no nome de Jesus. Eu abençoo os teus filhos espalhados pela terra. Eu abençoo os trabalhadores, eu abençoo aqueles que têm ofertados na casa do Senhor, eu abençoo todos os dizimistas espalhados na face da terra, eu abençoo os intercessores que têm orado o tempo todo, aqueles que estão nas torres de oração, aqueles que são os vigias de oração, aqueles, ó Deus, que estão no monte, aqueles, ó Deus, que ora o tempo todo, Senhor. Eu abençoo, o Senhor fortalece eles para que eles continuem. E, Senhor, levanta mais intercessores, pessoas que se comprometam a interceder pelo outro. Eu abençoo, Senhor, todo o teu povo com toda a sorte de bênção, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você pode dizer amém? Você pode dizer graças a Deus? Que Deus em Cristo te abençoe, que Deus em Cristo te fortaleça, que a tua semana seja uma semana poderosa, que toda a sua intercessão seja respondida, que as suas orações sejam respondidas, que o Senhor te livre da ave de rapina, que o Senhor te livre das bestas feras do campo, que o Senhor te livre dos terrores noturnos, que o Senhor te livre das pragas que assolam o meio-dia, que o Senhor guarde a sua casa, que o Senhor passe o sangue de Jesus Cristo na sua casa, e que nenhuma praga chegue lá, e se chegou tem que sair, porque quando a luz entra, as trevas vão embora. Que você tenha uma semana excelente, estenda suas mãos, que o grande amor de Deus, a doce comunhão do Espírito Santo e a paz que excede da parte de Jesus esteja com todos os filhos de Deus. Que Deus abençoe e te guarde. Eu amo vocês e até quarta-feira
no nosso propósito Águas Purificadoras. Compartilha essa mensagem, entra lá na nossa página do YouTube, ajuda a promover a nossa página, curte lá, compartilha, né? Ajuda a promover o reino de Deus através da palavra de Deus. E até quarta-feira, no nome de Jesus.